Estamos de volta. Na atual conjuntura política, qual o tamanho das áreas de intersecção entre os poderes da República? Parece haver impropriedades, como a gente viu no primeiro bloco, em parte dessas relações. E se for assim, isso certamente impacta de maneira negativa o Estado de Direito. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Dessa conversa participam Valfrido Vardi Júnior, advogado, presidente do Instituto para a Reforma do Estado e da Empresa, e Pedro Serrano, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Eu vou direto, voltando nesse bloco, com perguntas que nos foram feitas pela internet, o pessoal que acompanhou a gravação durante a tarde de quinta-feira, e como elas tematizam coisas muito próximas e muitas vezes indignadas ou perplexas com ações do judiciário atualmente, eu vou listar aqui várias delas para dar tempo de fazê-las e passar a bola para os nossos convidados, ok? Então, Fernando André Sampaio, depois da fala do ministro Lewandowski na USP, ontem isso, né? Como provocar o STF em relação ao golpe? Tamanho o conjunto de provas que demonstram, segundo ela, o golpe. Isso é uma coisa. O Fernando Horta, ele pergunta o seguinte: que mudanças seriam necessárias para conter este desvio do judiciário? Como aumentar a responsabilidade deste poder? Eliane Trevisan, existe legalmente alguma forma de conter o avanço desse processo degenerativo do Brasil? Sônia Maria Campos Assunção, como podem prender por convicção e sem provas? Ana Paula Ramos, estamos vivendo um momento que pode ser a instituição da era das convicções e a extinção das provas? Os indícios são mais importantes do que as provas? Valéria Faini, poderiam falar sobre o domínio do fato? Por que prenderam José Dirceu por aparecer em uma lista da Odebrecht, né, como JD, e agora viram que JD não se referia a José Dirceu? E aí, Pedro? Algumas questões que o pessoal falou não estão bem precisas, né? José Dirceu não foi preso por aparecer na lista da Odebrecht, né? Então tem que se ver com um pouco de cautela quando se fala de casos concretos específicos. Mas o que nós podemos afirmar com absoluta convicção, para falar de minha, né, é de que há uma flexibilização indevida, e eu diria que atentatória e da própria ideia de Constituição da presunção de inocência hoje, né? Isso não ocorre só em relação aos casos, vamos dizer, do âmbito político, esses casos de repercussão. Nós temos hoje a quarta maior população carcerária do mundo, dependendo da forma como você conta, vira a terceira, né? Passamos a Rússia, se você contar os presos em regime semiaberto e domiciliar, né? E dessa quarta maior população carcerária do mundo, cerca de 40% estão presos sem ter tido direito de defesa ainda. Ou seja... e uma parte, com a pena já cumprida, permanecem presos, né? E também uma parte menor permanece preso depois de cumprida. Quer dizer, que são situações absurdas, a meu ver, né? Há uma banalização da prisão cautelar, ela não vem de agora no Brasil, uma banalização inconstitucional. Prisão cautelar era um tipo de instituto para ser usado em extrema raça, em situações muito fronteiriças, né? Veja que outro dia um aluno me mandou a cópia de uma manifestação de um dos procuradores da Lava Jato, falando, não é verdade que nós prendemos para fazer delação, só cerca de 30% dos presos fizeram... Falei, pô, 30% dos presos na operação, vamos dizer, dos acusados na operação foram presos e desses só X%. Quer dizer, eu falei, puta, primeiro que o uso da estatística é interessante, né? Né? Dependendo da estatística serve a todo mundo, por exemplo, estatisticamente quantos presos do PSDB tem? Quantos presos do PMDB tem? Nenhum, no campo, né? da polícia, nenhum, zero. Então, mas isso não, a estatística mas não quer dizer muita coisa também, isso que eu estou falando. Claro. Em termos, você tem que ver cada caso, como é que se aplica, se houve legitimidade ou não na aplicação da norma jurídica. Mas, de qualquer forma, o que há no país é isso, quer dizer, uma flexibilização indevida da presunção de inocência e de outros direitos fundamentais também. Há uma flexibilização cada vez maior, com uma ideia de que a autoridade extrema gera punição e que a punição traz a ordem. O que se vê na história humana é que a autoridade extrema só gera o caos. Acaba gerando caos. Quer dizer, a autoridade, o que gera a ordem, isso é o que a gente pôde observar na história humana, inclusive na história recente, no pós-Segunda Guerra, né? Ou vamos dizer, no século XX até aqui,
é que o regime democrático de garantia de direitos é o melhor regime para atribuir segurança, estabilidade, com todas as imperfeições que ele tem. Né? Agora, nós estamos abrindo mão disso em torno de um sonho, a sociedade em torno de um sonho autoritário, por conta de certas emoções, acho que provocadas por um ambiente comunicativo e pela realidade também, pelo medo, pela insegurança, né? Pela culpa que acaba gerando, vamos dizer, criminalidade de um lado e gera, de outro lado, ódio. Né? Então, eu creio que esse conjunto de circunstâncias e uma situação de colapso econômico, de crise intensa, gera o caldo para você ter essa, vamos dizer, essa mitificação, essa utopia autoritária, que é uma utopia não apenas inalcançável, ela é absolutamente mítica. É mito você falar que a autoridade extrema gera ordem. A autoridade extrema gera caos e desordem. A história humana está repleto. Está repleto de exemplos disso. Quer dizer, então, nós estamos num caminho muito errado nesse plano dos direitos. O Brasil está passando um momento muito triste. Duro, né? Pós-ditadura militar, eu diria que é o pior momento que a gente está passando. Valfrido, um outro bloco de perguntas, das perguntas que eu li para tentar adiantar a nossa conversa, já que a gente estourou muito tempo no primeiro bloco, se perguntava como enfrentar isso, se há saída, quais são as alternativas, a como deter essa degeneração, como fazer? Eu gosto muito desse viés de impacto, ou seja, qual é o impacto das decisões, né? Eu acho importante, acho até que essa é a solução, né? É evidente que nós temos que olhar para a causa do problema para ajustar as consequências, não há dúvida. Mas o que é que esses agentes de Estado sobre os quais nós estamos falando aqui causaram? Pelo que eles respondem? Eles respondem, e as perguntas que você leu mostram muito isso. Eles respondem por uma divisão da sociedade civil no Brasil. Né? Tem gente que acha isso violação do Estado de Direito, autoritarismo, como eu penso, como o Pedro pensa. E há outras pessoas que acham heróico. Que é heróico. Não, são brasileiros e brasileiros como nós, em primeiro lugar. Não? Ou seja, a utilização do pretexto, a distorção da norma ou do conteúdo da norma para fundamentar decisões políticas, em primeiro lugar, causou essa ruptura entre brasileiros e brasileiras e pode ameaçar a nossa ideia, a nossa própria ideia de nação. Primeira coisa. Segunda coisa, não há dúvida nenhuma que esse estado de coisas responde muito mais pela situação de colapso econômico que nós vivemos do que propriamente a corrupção. Né? A maneira como as normas de combate estrutural à corrupção foram aplicadas, ou mesmo pensadas, concebidas pelo legislador, não pressupõe saída sistêmica ou saída coletiva para as empresas envolvidas. Né? Então, a maneira como as coisas vêm sendo conduzidas pelos agentes de Estado tem agravado o problema econômico. Né? Fora o lado de prender gente às vezes sem fundamento, você tem um problema gravíssimo do ponto de vista econômico. Você tem perda de milhões de empregos, de postos de emprego, você tem perda do conteúdo nacional, você tem a exclusão ou marginalização de importantes agentes econômicos nacionais e o sucateamento do capitalismo brasileiro. Bem ou mal, foi ele que produziu os empregos que nós ocupamos, os postos que nós ocupamos e que, de certa forma, nos levam a sustentar nossas famílias. Né? De que forma isso pode se restabelecer? Né? Só há uma maneira para que isso se restabeleça. Nós não podemos imaginar que nós vamos consertar a economia do país expurgando as principais empresas do país dos mercados. Isso não vai acontecer. Nós precisamos dar uma solução para que elas reparem eventuais danos que elas tenham causado, paguem a sua dívida com a sociedade e com o Estado e possam voltar a operar. Nós não vemos, infelizmente, os agentes do Estado agindo a contento para encontrar essas soluções. E nós não estamos falando de solução para resolver a vida de empreiteiro, não. Nós estamos falando de soluções para resolver a vida de organizações empresariais das quais dependem um país inteiro e diretamente os trabalhadores que estão ali gravitando no entorno dessas organizações. Agora, e para a gente concluir, o nosso tempo está acabando. A fragilidade institucional do Brasil, a saída, além de uma
reforma política, uma reforma do Estado brasileiro, mas do ponto de vista da ação desses agentes públicos, não é uma certa discrição, mas um pedido de discrição e não de transformar a ação judiciária num linchamento público, porque a ação judiciária virou grande campeã de audiência em horário nobre nas televisões comerciais corporativas. Como se a gente tivesse uma novela a seguir por capítulos a cada dia e sempre com uma ideia de bem e de mal entre aqueles que devem ser linchados e essa ideia e aqueles que são os paladinos da justiça. Então essa ideia acaba reduzindo o escopo do que é justiça, do que é instituição, de como que o nosso judiciário deveria se comportar. A gente não teria que fazer um esforço na sociedade brasileira de recuperar um certo campo de normalidade para sair dessa barbaridade, porque isso é uma coisa nefasta. Ou estou errado, Pedro? Não, está absolutamente correto. Eu tenho um trabalho sobre a justiça na sociedade do espetáculo, um livro também, aproveito para fazer propaganda aqui sobre isso. Tem um pessoal no Rio de Janeiro, Rubens Casar, etc., que trabalha com a noção de processo penal do espetáculo. Quer dizer, essa espetacularização do processo leva ao fim do processo. Né? Quer dizer, eu me lembro que antes do julgamento do Mensalão, quem for pesquisar no YouTube vai ver uma fala minha na PUC, antes do julgamento iniciar, que eu falava: os principais réus vão ser condenados em penas graves e o ministro que resolver divergir do conteúdo da decisão vai ser empulhado pela mídia. E não deu outra, foi exatamente o que aconteceu, inclusive com o ministro Lewandowski, que resolveu divergir do relator. Qual que é o problema disso? Isso acaba com o processo. Um processo que eu sei o resultado a priori, ele não é um processo. É uma coisa stalinista, como havia o Stalin fazia, que punha lá a turma para ser processado, mas todo mundo já sabia qual o resultado que ia ter. Né? E isso é que gera uma má relação na sociedade democrática entre mídia e judiciário. Né? Essa relação, quando ela é desintonizada, ela gera isso. Né? Ela acaba estimulando agentes públicos a agirem de forma espetaculosa, né? E, vamos dizer, até sancionando ou tratando mal, punindo também aquele agente público que não age de acordo com esse tipo de roteiro. Né? Ou seja, adula o agente público que age de forma autoritária e desconstrói aquele que age de forma democrática. Quer dizer, então, presta um desserviço imenso para o regime democrático, para a sociedade democrática, esse tipo de conduta. Mas, de qualquer forma, eu acho que a solução nisso está um pouco em a gente ir tentando acumular força nesse tipo de debate para tentar, na política, mudar esse tipo de quadro. E quem sabe algum dia repensar realmente a estrutura. Eu sempre fui um defensor das carreiras públicas no Brasil. Carreira de juiz, de promotor. Hoje estou começando, não estou com uma posição fechada ainda, mas estou começando a repensar. Eu acho que a gente tem uma dificuldade na América Latina de controlar esse tipo de desvio autoritário. Às vezes é melhor ir para a política direto mesmo. Pensar no modelo americano de acabar com essas carreiras e ser eleito, eleger diretamente os líderes dessas instituições e ele nomear esses integrantes dentre advogados, quer dizer, que é como ocorre no primeiro mundo, numa boa parte do sistema anglo-saxão. Né? Ou seja, quer dizer, estão querendo, eu vejo tanto argumento usado por esse tipo de segmento favorável ao modelo de jurisprudência norte-americano, por que não trazer estrutura também? Né? Em suma, quer dizer, eu acho, mas por enquanto eu acho que o momento é de acumular debate, é de apontar desvios, né? É de fazer a crítica. Eu acho que isso é fundamental. Decisão judicial é para ser cumprida, mas é para, antes de tudo, ser criticada quando ela desborda, na nossa opinião, dos limites do juridicamente aceitável. Eu agradeço muitíssimo, Valfrido, Vardi, Pedro Serrano e a você que nos acompanhou até aqui. A gente vai continuar juntos na luta por justiça e democracia. Um forte abraço.